Fez o exame 46 do OAB e infelizmente não conseguiu passar na primeira fase? Calma, eu sei que é frustrante reprovar na prova do OAB, mas fica aqui comigo que eu vou explicar como você pode fazer uso dessa reprovação na primeira fase do exame 46 para finalmente conquistar a sua aprovação em um próximo exame. E isso que eu vou explicar é super importante, porque por mais que a reprovação seja um resultado ruim, há algumas informações valiosas nessa reprovação que ajudam muito a aumentar as suas chances de passar em um próximo exame. É tipo o que um médico legista faz. Sabe quando o legista verifica o corpo de uma pessoa e descobre alguma informação para identificar o criminoso? O mesmo deve ocorrer com a sua prova do OAB. Se a gente sabe exatamente o que analisar nessa prova, é possível identificar o que deu errado e mudar para você finalmente vencer esse exame. Bem, para começar, vamos separar a análise desse exame em duas partes. A primeira é a análise da execução da prova e a segunda é a análise do conteúdo da prova. Na análise da execução, é importante entender o que aconteceu no dia da prova, ou seja, se existe algum erro ou algum problema na sua execução de prova que pode ter custado a sua aprovação. E para isso é importante responder essas três perguntas aqui. 1. Você conseguiu fazer a prova toda a tempo ou acabou ficando sem tempo e teve que correr no final? Se você ficou sem tempo, significa que você precisa simular mais a execução da sua prova durante o seu estudo, porque não adianta saber o conteúdo se você não conseguir passar isso para a prova dentro do tempo que você tem. Então, se você dividir as 5 horas de prova pelas 80 questões, você vai ver que você tem um pouco mais de 3,5 minutos para cada questão. E esse tempo inclui a leitura, análise e até mesmo o tempo de marcação dessa questão no gabarito. Por isso, ficar empacado em uma questão no meio da prova é um tiro no pé que precisa ser resolvido. Senão, vai dar problema no próximo exame também. Então, se você sofreu com a falta de tempo na hora da prova, você precisa praticar essa execução em casa, simulando as condições da prova, para você conseguir fazer toda a prova nas 5 horas que você tem lá no dia. Segunda pergunta: você ficou nervoso, deu branco ou seu emocional atrapalhou de alguma forma? Ou seja, talvez passar mal, dar piriri, palpitação, alguma coisa assim do tipo. Se isso ocorreu, é sinal de que você precisa trabalhar melhor o seu emocional, porque infelizmente não dá pra gente deixar nosso emocional em casa para ir fazer a prova. E eu sei que a grande maioria desses cursos que você encontra por aí simplesmente ignoram esse preparo emocional. Mas se você não estiver bem emocionalmente, você não vai conseguir executar uma boa prova, mesmo que você saiba o conteúdo. Então, você precisa entender que esse preparo emocional é uma peça fundamental do seu estudo para o exame do OAB e que isso é algo tão importante quanto saber a matéria para o dia da prova. Inclusive, isso é algo tão sério que dentro do meu método eu fiz questão de ter um módulo focado no preparo emocional dos meus alunos. Porque assim a pessoa consegue ficar mais calma durante o estudo e também ter muito mais calma para poder acertar as questões lá no dia da prova. E se você quiser entender melhor sobre esse meu método de estudo, que tem esse curso de blindagem emocional criado por um especialista, dá uma conferida no link que eu deixei aqui na descrição, que lá tem todos os detalhes. Terceira pergunta: você deixou para passar as respostas no gabarito só no final da prova e acabou trocando as respostas de última hora? Trocar a resposta da questão na hora que vai marcar no gabarito é algo comum de acontecer, mas que infelizmente faz muita gente perder pontos e reprovar no exame, pois essa troca geralmente é de uma resposta certa para uma resposta errada. Então, se você fez isso, comece a fazer que nem eu falo para meus alunos. Não espere terminar a prova para marcar o gabarito. Ou seja, encontrou a resposta de uma questão? Então já marca no gabarito, pois assim você garante que não vai dar vontade de trocar no final e não corre o risco também de ficar sem tempo para fazer a marcação no final da prova e ter que correr e acabar marcando coisa errada. Isso é tão importante que eu já fiz um vídeo aqui no canal só sobre essa marcação antecipada de gabarito. Então, quando terminar esse vídeo aqui, é só acessar o link na descrição ou esse card aqui. Bem, terminando essa análise da execução, é importante fazer a análise do conteúdo também. Nesse caso, você precisa analisar as questões que você errou e as questões que você acertou no chute e verificar quais assuntos elas cobravam. Se você identificar que foi um assunto que você não tinha estudado, ok, é bem provável que você ia errar essa questão mesmo. Mas isso quer dizer que você precisa estudar esse assunto para a próxima prova. Agora, se você identificar que foi um assunto que você já tinha estudado, aí é um grande sinal de alerta de que você não conseguiu estudar bem esse assunto e que precisa revisá-lo com urgência ou que o emocional te lascou. Aqui é realmente um trabalho de formiguinha, pois você vai fazer essa análise em todas as questões da prova que você errou ou chutou, mesmo que tenha acertado o chute. Mas, por
que fazer isso? Porque dessa forma você vai conseguir identificar quais assuntos você precisa estudar, porque você não tinha estudado antes, e também quais assuntos você precisa revisar. E isso é importante porque a OAB costuma repetir entre 50% e 70% dos assuntos das provas anteriores nas provas seguintes. Claro que ela faz isso com questões diferentes, mas se você identifica o que você errou e o porquê de ter errado e faz uma boa revisão em cima disso, as suas chances de acertar aquele assunto em um próximo exame são muito maiores. E isso que eu estou te falando é super importante. Para você ter ideia, no meu método, os meus alunos estudam apenas o que eu separo na minha análise das cores. E essa análise é 100% baseada nas provas passadas da OAB. No exame 46, os assuntos de 65 das 80 questões da prova estavam na análise. Então, isso mostra como as provas passadas auxiliam a gente a saber aquilo que vai ser cobrado em um próximo exame. Ou seja, quer acertar mais questões na sua prova? Analise bem essa prova que você já fez. E, se possível, analise mais provas passadas também quando voltar a estudar. Porque fazendo isso, com certeza você verá vários assuntos que apareceram nessas provas passadas aparecendo em um próximo exame. Na minha análise das cores, eu levo em conta mais de 10 provas passadas do AB. Mas, se você não quer ficar analisando tantas provas passadas assim e já quer saber exatamente o que focar no estudo para sua próxima prova, dá uma conferida no link que eu deixei na descrição. Lá tem todos os detalhes do meu método, que inclui essa análise pronta, completa para você seguir passo a passo. Inclui a minha estratégia de estudo para as duas fases do AB, inclui a minha mentoria individual por WhatsApp e também a Alexiar, que ajuda você a entender os artigos da lei sem juridiquês e com exemplos. Vai por mim. Vale a pena dar uma conferida lá, porque eu ajudo muita gente que vinha de mais de 7 reprovações a finalmente vencer essa prova, estudando menos e melhor. Enfim, já deu pra ver que, apesar da reprovação ser algo ruim, tem algumas coisas boas que você pode tirar dela para aumentar a sua chance de passar no próximo exame. E é como diz uma pessoa que eu admiro muito, o problema não está em falhar, o problema está em falhar e não aprender nada com isso para evitar falhar novamente. Enfim, espero que esse vídeo tenha te ajudado e a gente se vê em algum outro próximo vídeo aqui do canal, ou quem sabe lá na minha mentoria, estudando de forma estratégica e inteligente para vencer a próxima prova da OAB. Até mais!